Boa noite, amada igreja. Boa noite. Eu vou pedir para a Isabela, ou para o Lucas, botar em Mateus 14, do 22 até o 34. Essa é uma história muito famosa, creio que todo mundo aqui conheça, né? Que até hoje, se a gente perguntar para as pessoas lá fora, se tiver o mínimo conhecimento bíblico, se perguntar quem andou sobre as águas, ela só vai falar dois nomes, Pedro e Jesus. Vou pedir para a amada igreja estar lendo até o 34, por favor. Enquanto eu estava estudando esse texto, eu comecei a refletir um pouco, aí eu me perguntei assim, por que Pedro afundou? Fiquei me perguntando. Aí, nesse momento, me veio o texto de Hebreus 11:1 na minha mente. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Pedro esperava chegar em Jesus andando por sobre as águas. Ele esperava alcançar os Cristo, mesmo com o mar revolto, mesmo que tudo dissesse o contrário. Ele esperava dar aquele primeiro passo para chegar até Jesus. Estudando esse texto, eu consegui dividir a fé em dois atos. O primeiro ato é o ato da ação. Esse primeiro passo, o passo que a gente tem que dar para fora da segurança. É um passo que muitas vezes dá medo. Assim como o pastor me chamou para estar pregando aqui pela primeira vez, eu falei, não queria, mas uma hora vai ter que ir. E ainda tem medo, né? Mas vai passando. A gente vai ver no início do texto que Jesus, depois de ter despedido a multidão, ele sobe ao monte para orar e manda os discípulos irem até o porto de Genezaré. Isso mesmo. Até o porto de Genezaré. O texto vai dizer, mais ou menos, quando Jesus sobe ao monte para orar, era na parte da tarde. Quando ele encontra os discípulos no meio do mar, era a 4h da madrugada, vai dar umas 3h da manhã, mais ou menos. Quer dizer que os discípulos passaram mais ou menos umas 7, 8 horas lutando contra o mar, remando, porque o vento estava empurrando o barco para trás, tentando atravessar o mar da Galileia para chegar até o porto. Aí, no meio da noite, quando não tinha luz, só tinha as estrelas, devia estar um vento forte, a água subindo para todo lado. Eles veem um vulto.
A primeira coisa que eles fazem é tudo ficar com medo e gritar. Pô, é um fantasma. Provavelmente a maioria aqui também ficaria com medo, né? Temendo nas botas. Eu gosto de pensar em Pedro como uma pessoa que fala pensando e pensa falando. Ou seja, ele faz tudo sem pensar. Tanto que mesmo todos os discípulos ao redor dele estão tremendo de medo, na hora que ele escuta a voz de Jesus, ele fala: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Gente, enquanto muitas pessoas estão vendo você andando sobre as águas, as pessoas, na maioria das vezes, ao redor vão estar olhando com medo, que foi o que aconteceu com Pedro. Enquanto todos os discípulos estavam olhando, estava lá ele descendo do barquinho, andando sobre o mar. Pedro não tinha certeza se era Jesus naquele momento, mas tendo a certeza em seu coração que Jesus era o Senhor dele, e se fosse ele ali, ele conseguiria chegar até ele, ele desce do barco. Esse primeiro passo, sim, irmãos, é o primeiro ato que a gente tem que fazer para dar a fé. Se é o Senhor que estava ali, Pedro sabia que mesmo com o mar revolto, ele poderia chegar até ele, que nada impediria ele de chegar naquele momento, naquele lugar, ao lado de Jesus. Mas agora vocês estão pensando, mas Pedro não afundou? Infelizmente Pedro afundou. Na visão de Pedro, Jesus estava longe. Mesmo a gente sabendo que ele estava perto, porque no momento em que Pedro afunda, antes da água chegar no cabelo dele, antes dele chegar lá no fundo, Jesus já estende a mão. Vem cá, filho, sobe. Não cai não. A gente é assim mesmo. Muitas vezes, a gente com medo acaba afundando e não vê o quão perto o Cristo está de nós. Ele está constantemente falando: não peca, não peca, não peca. E quando peca, se arrepende, pede perdão, não faz de novo. Uma das coisas mais importantes que eu vejo nesse texto, como eu disse que Pedro é um homem que fala pensando e pensa falando, deve ter sido a segunda ideia mais inteligente que Pedro teve naquele dia. A primeira foi descer do barco, ter o primeiro ato da fé. A segunda foi, ele não esperou não, gente. No momento que ele viu que ele começou a afundar, socorro! Senhor, me ajuda! Foi o primeiro pensamento que veio na mente dele. Muitas vezes a gente está esperando. A gente fala: não, vou tentar fazer até onde minha força conseguir ir. Até onde eu conseguir ir. Aí depois, naquele finalzinho, o Senhor me dá uma ajudinha. O importante, irmãos, tudo que nós fizermos é colocarmos nas mãos do Senhor. O segundo ato da ação da fé é a gente ver as coisas que ainda estão no futuro. Pedro sabia que ele conseguiria alcançar Jesus. Ele falhou no final por causa do medo. Mas naquele primeiro passo, naquele primeiro ato, ele saiu convicto que ele conseguiria alcançar Jesus. Mesmo todos os discípulos, nenhum falou nada. Todo mundo com medo. E Pedro foi aquele primeiro passo que ele deu. Irmãos, mesmo que estejamos vivendo a ação da fé, se nós não permanecermos no ato, se nós não nos mantivermos firmes, assim como Pedro, a gente afunda. Porque a fé tem como primeiro ato a ação, mas ela tem como segundo ato olhar para o futuro, para as coisas que ainda não chegaram, mas tendo a certeza que elas vão chegar. Vocês já conseguiram pensar? Se Pedro não afundasse, o que ia acontecer? Ele ia chegar até... Ele ia ficar metido. Ele ia chegar a Jesus, Jesus ia acalmar a tempestade, os ventos e o mar, né? Ia virar e falar com os discípulos: vocês vão até o porto. E o senhor? Eu vou com Pedro andando por sobre as águas. O interessante desse texto é que Deus fala uma coisa que toca muito no meu coração. Homem de pequena fé, por que duvidastes? Em outras palavras, Jesus estava dizendo: poxa, por que você não conseguiu acreditar só mais um pouquinho? Só mais um pouquinho, só mais alguns passos, que eu e você poderíamos estar vivendo mais ainda do extraordinário de Deus.
que eu e você poderemos continuar andando juntos, num relacionamento, eu e você faríamos o mundo ser pequeno para nós. A gente nunca pode perder o foco que é Cristo. Mesmo que nós acabemos afundando, Ele ainda estará do nosso lado para nos tirar das profundezas. Amém. Meus amados irmãos, meu pai tem uma frase que me toca muito. Eu nem sei, depois eu vou perguntar para ele de quem ele pegou essa frase, que a frase é muito boa para ele ter inventado. Te amo, tá? O mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer quando um homem entregar totalmente a sua vida nas mãos de Deus. Meus amados irmãos, eu tenho uma pergunta para vocês essa noite. O que é impossível para o nosso Deus? E se você, assim como eu, pensa que nada é impossível para o nosso Deus, entregue as suas vidas nas mãos deles. Dê esse primeiro passo, essa primeira ação. Continue pensando nas coisas que ainda virão para você, porque o nosso Deus é bom. E que o Senhor Deus te abençoe.